Olá, meus amigos, aqui é o Dr. Diogo da Costa falando, sou advogado, milito na área do direito previdenciário aí, laboro para diversos sindicatos do Recife e região. E hoje o meu vídeo é para explicar a discussão que tem havido sobre o tema 709 do STF. E para meus amigos eletricitários, vigilantes e todos aqueles que laboram submetidos ao agente perigoso. Então o vídeo é para vocês. Vamos lá. O tema 709 do STF foi decidido recentemente. O que é que dizia esse tema? Ele foi um recurso, em sede de recurso repetitivo, que foi dada a repercussão geral e que por maioria ficou decidido assim. O segurado que se aposenta na modalidade especial, a partir desse julgamento aí, quando houver o trânsito em julgado, não sei se vai caber recurso, acredito que não, mas o segurado não pode mais trabalhar na mesma função. Isso por quê? Porque o Supremo decidiu, e inclusive o espírito da lei é um espírito mais de proteger o trabalhador, um espírito protecionista, e que a aposentadoria especial, uma vez deferida, é para tirar o segurado antes dos outros segurados, em virtude da função que ele desenvolve, ser prejudicial à sua saúde, tem um risco potencial de prejudicar a sua saúde, não é verdade? E aí, esse tipo de aposentadoria especial, já que o intuito da lei seria esse, o segurado não poderia estar trabalhando na mesma função que ensejou a concessão desta aposentadoria. E isso gerou um montão de dúvidas. É que eu vou estar explicando nesse vídeo aí, que você pode passar para os grupos de WhatsApp, de vigilantes, os grupos de WhatsApp de eletricitários de todo o país. E passar também para os deputados que militam nessa causa, realmente, para que esclareçam aí o seu público sobre a matéria. Vamos lá. Aposentadoria especial, ela está disciplinada lá no artigo 57 seguintes da Lei 8213 de 91. E ela impede que o segurado, que uma vez completado o tempo de contribuição aí de 25 anos, para algumas determinadas funções, 20 anos e 15 anos, que inclusive tem poucas profissões de 15 anos, só o mineiro aí de subterrâneo, que seria 15 anos para o deferimento da sua aposentadoria especial, 15 anos de efetivo serviço na função. Esses tempos de contribuição aí nessas funções dariam direito, ensejo aí à aposentadoria especial. Você que, por exemplo, é um metalúrgico que está aí numa fábrica trabalhando, você em tese teria 25 anos a cumprir e aí poderia pedir aí a sua aposentadoria especial. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui são regramentos anteriores à reforma da Previdência, ou seja, antes da entrada em vigor da reforma da Previdência, que alterou um pouco o panorama da aposentadoria especial, aliás, muito. Que eu também posso fazer um vídeo aqui explicando a vocês como são as novas regras, né? Vamos lá. A primeira grande mudança que eu queria dizer a vocês sobre a aposentadoria especial aconteceu em 28 de abril de 1995. Foi a edição da Lei 9.032 do ano 95. O que é que pôs fim a essa lei? Essa lei pôs fim ao enquadramento profissional por função. O que é isso, Diogo? É o seguinte, o segurado, quando trabalhava lá na metalurgia, trabalhava em uma função considerada especial, que estava lá disciplinada em algum decreto da Previdência, regulamentando a matéria. O decreto, inclusive, 53.831 de 1964, que disciplina lá, elenca as funções consideradas especiais. Então, se você tinha lá a sua profissão elencada numa daquelas categorias, você poderia, completado o tempo de serviço necessário para a aposentadoria naquela categoria, pedir aí o benefício de aposentadoria especial, somente com sua carteira de trabalho. Ou seja, você chegava lá com a carteira de trabalho, trabalhei nessa função e tenho direito, a lei me permite, sou dessa categoria profissional, eu quero ser aposentado na modalidade especial. E aí o INSS, em sua praxe administrativa, deferiu o pedido. Depois de 95, e depois desta data e da edição dessa lei, foi considerado extinto.
esse direito, né, do trabalhador. Só que isso gerou milhões de discussões sobre a matéria. E só veio pacificar em 5 de março de 1997, com a edição de um decreto regulamentador, o decreto 2172 de 1997. Ele pôs fim realmente a toda essa discussão, dizendo que a aposentadoria especial só poderia ser deferida a quem estivesse submetido a agentes físicos, químicos e biológicos. Veja que interessante. Foi regulamentada a matéria e agora só pode se aposentar quem comprovar a sujeição a agentes químicos, físicos e biológicos. Montaram lá um gráfico no decreto elencando as categorias que poderiam aí ensejar essa concessão. Para isso foram criadas diversas formas para se comprovar essa sujeição do segurado, essa comprovação do segurado a esses agentes nocivos. Quem se lembra dos SBs 40, DIRBENs 8030, que eram formulários com quais o segurado comprovava a sujeição dele a esses agentes nocivos. Em 2004 surgiu o PPP, que uniformizou toda a matéria de comprovação de profisiografia do segurado, ou seja, do que ele fazia na sua atividade laboral e o contato dele com agentes nocivos, o PPP, chamado Perfil Profisiográfico Previdenciário. Né? E aí seguiu-se. Aí, Diogo, por que você está fazendo essa viagem todinha no tempo para explicar? Porque esse julgamento do STF requer que você saiba um pouco do que aconteceu na história. E para o meu amigo e para a minha amiga que foi vigilante, eletricitário, eletricitária, isso é muito importante para que você continue ou não na função que você está exercendo, um aposentado especial. Ok? Então, vamos lá. Em 2000, nos anos 2000, um julgamento muito importante do STJ foi colocado da lavra do grande desembargador, do grande ministro Gilson Dipp. O que ficou cristalizado naquela ocasião? De que o rol de agentes nocivos elencados, agentes químicos, físicos, biológicos, elencados lá no decreto 2172 de 97, era meramente exemplificativo. De que outros agentes nocivos, capazes de prejudicar a saúde do trabalhador, inclusive capazes de prejudicar, capazes de ensejar risco à saúde do trabalhador, poderiam ser considerados para conceder a aposentadoria especial e também para considerar o tempo de serviço laborado como tempo de serviço laborado sob condições especiais. Veja que interessante. O INSS continuou no mesmo entendimento de que, após a edição do decreto 2172 de 97, o mesmo entendimento, as profissões submetidas a agente perigoso não seriam passíveis de concessão de aposentadoria especial. Não seriam possível. Até a data atual, hoje, se você entrar com aposentadoria, por exemplo, ser vigilante, você trabalhou 25 anos lá com porte de arma de fogo, você entra no INSS, pede a sua aposentadoria e diz, olha, eu quero me aposentar na modalidade especial. Aposentadoria especial, porque eu trabalhei 25 anos sob porte de arma de fogo. Mesmo que você comprove com os formulários específicos, os PPPs, realmente você não vai conseguir a sua aposentadoria especial por conta do entendimento da AGU e o entendimento interno do INSS, esteirado no decreto 2172 de 97, que, disciplinando a Lei 9.032, extinguiu o enquadramento profissional por função e disciplinou que a aposentadoria especial só poderia ser deferida a quem estivesse submetido a agentes químicos, físicos e biológicos. E o agente perigoso não fazia parte desses rolos, né? Pouco importando o que a Justiça tem decidido até a data de hoje. E é isso que tem acontecido. Até a data de hoje, os segurados vão à Justiça, os segurados que são submetidos a agente perigoso vão à Justiça e normalmente têm conseguido êxito aí esteirado nesse entendimento que foi cristalizado nos anos 2000, que o rol de agentes nocivos seria meramente exemplificativo. Aí vem o STF nesse julgamento e diz o seguinte, diz que o segurado que foi aposentado especial, ele não pode continuar na mesma atividade que ensejou sua aposentadoria. Isso na área administrativa ou na área judicial. Mas veja que interessante. E aí eu me volto somente para metalúrgicos,
para metalúrgicos, para profissionais que realmente têm disciplina nos decretos regulamentadores, que está lá os agentes físicos, químicos e biológicos. Você, em tese, não pode continuar a trabalhar. Você, em tese, tem que se afastar mesmo, porque sua aposentadoria foi deferida levando em consideração que sua função realmente seria de risco, realmente seria prejudicial, aliás, à sua saúde. É uma profissão que prejudicaria a sua saúde e que o intuito da lei seria lhe proteger, lhe tirando antes, né, antes dos demais segurados. Mas e para o caso, Diogo, do vigilante? Para o caso do eletricitário, para o caso do cobrador de ônibus, para o caso das demais profissões que estão submetidas ao agente perigoso, ou seja, o vigilante que está submetido ali a levar um tiro por arma de fogo, uma agressão por faca, cobrador de ônibus que lida ali com dinheiro, está submetido também a agressão por arma de fogo, né? O eletricitário que está submetido ali ao risco, à tensão de levar um choque elétrico e morrer na sua função. A resposta, em tese, seria não. Você pode continuar na mesma função. E aí eu diria em tese, porque realmente o STF, não sei se vai cristalizar ou sedimentar esse entendimento de que a aposentadoria especial, uma vez o segurado aposentado, ele deveria se afastar da função. Mas em tese, esses profissionais que laboraram sob o agente perigoso, que completaram os requisitos lá os 25 anos submetidos à função, e que conquistaram judicialmente seu benefício de aposentadoria especial, não, em tese, não precisariam se afastar da função. Por quê, Diogo? E aí a gente vai precisar de todo o regramento anterior de que eu falei para vocês. Primeiro ponto, a autarquia não reconhece, o INSS ele não reconhece o agente perigoso como causador de prejuízo à saúde do trabalhador. Então, se o próprio INSS, em seu processo administrativo, ele não reconhece que o agente perigoso é possível, é capaz de ensejar a contagem diferenciada do seu tempo de serviço, porque agora, em sede de aposentadoria especial, em sede judicial, em que acabou o processo, ele vai obrigar você a sair da sua função, se ele não considera essa função como especial. E aí esse entendimento, ele na área jurídica seria uma agressão ao princípio da legalidade, ou seja, a autarquia, o INSS, ele só faz o que está na lei. E como ele tem um regramento próprio, as suas instruções normativas, o INSS apenas segue elas. E ele segue as instruções normativas à risca. Ele deve seguir sempre o que está na lei. E para ele, o que está na lei é que o agente perigoso não é passível de ensejo à concessão de aposentadoria especial. Não seria. Então, e seria até um contrassenso o INSS agora considerar o agente perigoso como especial e dizer, olha, segurado, se afasta, porque a justiça te concedeu a aposentadoria especial. Então, seria uma agressão aí ao princípio da legalidade. Haveria um vício até de iniciativa. O INSS nunca poderia iniciar um processo de cessação do seu benefício. Vocês conseguem compreender onde eu estou querendo chegar? O segundo ponto, que aí é interessantíssimo falar para vocês, seria o seguinte: o INSS também não pode cessar seu benefício submetido ao agente perigoso, porque isso feriria também o princípio da isonomia ou da igualdade. E aí eu explico. Vamos lá, no processo administrativo de todos os segurados do Brasil, se um segurado ele entrar pedindo aposentadoria especial com base em agente perigoso, cumpriu 25 anos lá, submetido a agente perigoso, está toda comprovado direitinho, por exemplo, um vigilante, sob porte de arma de fogo, ele comprovou toda a sua atividade especial submetida ao agente perigoso, provavelmente o INSS irá indeferir. Certamente o INSS irá indeferir essa aposentadoria. Então, se ele indefere essa aposentadoria
justamente dizendo que o agente perigoso não é possível de ensejar a concessão de aposentadoria especial, uma vez que após a edição do decreto 2172/97, a profissão de vigilante ou as profissões submetidas a agente perigoso seriam excluídas do rol de agentes nocivos químicos, físicos e biológicos aptos a ensejar a concessão de aposentadoria especial. Então, por que agora, em sede de concessão de aposentadoria especial, o INSS obrigaria você a se afastar dessa função que ele não considera como especial? Veja que interessante. Veja que modo perfeito até de você interpretar a lei em favor do segurado. De você interpretar o comando do INSS em favor do segurado. Mas, doutor Diogo, o INSS concedeu minha aposentadoria especial, então eu tenho que me afastar. Foi nessa função que eu consegui conquistar o meu benefício. Se sua função está disciplinada lá nos decretos como especial, se você lá laborou em contato com algum agente nocivo, químico, físico ou biológico, sim, realmente eu não teria dúvida de que você pode se afastar. Mas quanto ao agente perigoso que não está disciplinado e que o INSS não entende que não é possível que ele seja apto a deferir a concessão da aposentadoria especial, em relação a estas profissões, eu diria, em tese, que você poderia continuar a trabalhar. Porque o INSS não poderia, em tese, cessar o seu benefício. Porque ele estaria cometendo aí uma afronta ao princípio da legalidade e ao princípio da igualdade. Ele não pode tratar os segurados de forma diferente. O processo administrativo, ele tem regras que são submetidas a todos. Então, é um efeito erga omnes, um efeito para todos. Enquanto o processo judicial lá, que concedeu a sua aposentadoria, ele tem apenas o efeito inter partes, apenas entre as partes. Interessante que no rol lá de profissões que são consideradas especiais, você vê, não tem vigilante. Não tem vigilante nenhum. Nessa profissão você não vai ter lá o vigilante. Você não vai ter lá, por exemplo, elencado uma profissão que seja submetida ao agente perigoso. Você não vai ter nenhuma. Por que a razão? Por que tal razão? Porque as funções não estão disciplinadas. O INSS não reconhece o agente perigoso como especial. Então, por que agora ele, em sede que você conseguiu conquistar judicialmente seu benefício, ele iria cessar seu benefício? Por quê? Qual seria o motivo? E aí você, por exemplo, na sua contestação, você poderia dizer, sim, mas qual é o motivo que você vai cessar o meu benefício? Porque a minha função não é considerada por vocês como especial. E se o INSS, uma vez disser que a função é considerada especial, ele vai estar dizendo também aos segurados que ele tratou desigual os outros segurados. Porque ele vai estar dizendo, sua profissão foi considerada especial, mas eu não considerei a dos outros no meu processo administrativo. Entendeu? Então, tratei segurados de forma diferentes. Então, eu agredi aí, em tese, o princípio da igualdade. E eu não poderia fazer essa iniciativa, eu, no caso, o INSS, eu não poderia tomar essa iniciativa de cessar o benefício em virtude de eu afrontar aí o princípio da legalidade. Eu só faço o que está na lei. E a lei não disciplina o agente como perigoso. A lei só disciplina agentes físicos, químicos e biológicos. E é um entendimento da justiça, um entendimento jurisprudencial de que o rol de agentes nocivos presentes no decreto 2172/97 seria apenas um rol meramente exemplificativo e que outros agentes poderiam ensejar aí a concessão de aposentadoria especial. O único ponto que eu ainda vislumbro possível, e é ainda possível de muita discussão, é na sentença condenatória do INSS em processo judicial. Se o juiz colocar lá algum disciplinamento sobre, dizer lá no dispositivo da sentença, o segurado deverá deixar a profissão que atualmente exerce sob pena de cancelamento em virtude do julgamento do STF sobre o tema 709. Ainda assim, haveria uma discussão sobre isso. Porque o INSS, ao fazer isso, ao fazer esse cancelamento, ao fazer essa cessação, estaria afrontando o princípio da legalidade e o princípio da igualdade, porque está tratando os segurados de forma diferente em processo administrativo, ou seja,
Ou seja, está criando aí divergência. Uma hora ele está achando que o agente perigoso no processo administrativo é possível, no processo administrativo é impossível de ser considerado especial, e no processo judicial, já que já reconheceu, ele diz agora não, saia dessa profissão. Veja que são processos distintos. O processo de cessação não tem nada a ver com o processo de concessão da sua aposentadoria especial judicial. O processo tramita, tem suas fases na justiça completamente distintas do processo administrativo aqui, de cessação. O processo de cessação, o INSS vai identificar que você está numa profissão e vai dizer se essa profissão é especial ou não. E a profissão de vigilante, as profissões de eletricitário e profissões submetidas ao agente perigoso, o INSS não considera como funções aptas à contagem diferenciada do tempo de serviço, aptas à concessão ali depois do complemento dos requisitos, a concessão de aposentadoria especial. O único ponto que seria, assim, que eu vislumbro que poderia dar uma grande discussão seria se na sentença condenatória do INSS o juiz determinasse ao INSS, ele dissesse expressamente que o INSS poderia cancelar, intimar o INSS, inclusive, determinar que ele cancelasse a aposentadoria do segurado ou cessasse em caso de retorno àquela mesma atividade. E por quê? Porque aí o INSS, se não fizesse esse comando judicial, estaria desobedecendo uma decisão judicial. E aí ele poderia alegar um processo judicial, inclusive, de que apenas cumpriu uma decisão judicial e que, se o segurado está insatisfeito, que recorra desta decisão na justiça, que eu for competente para dirimir as dúvidas. Minha gente, gostaram? Realmente, com dúvidas, comentários, elogios, eu sei que vai chover, já está chovendo de questionamentos para mim sobre essa matéria, mas é apenas uma tese que eu firmo aí sobre essa questão, e vocês poderão discutir aí comigo. Vocês tem, inclusive, tem o meu Facebook, o Diogo da Costa, tem o meu Instagram lá, procurem lá, Diogo da Costa. Podem fazer perguntas para mim, divulguem esse vídeo o máximo que vocês puderem, façam chegar a deputados que elaboram sobre essas categorias profissionais, façam chegar a advogados que também são previdenciaristas, que também militam nessa área, para que tomem conclusões sobre isso. Pode discordar, pode concordar, é apenas uma tese, é apenas um entendimento, né, sobre esse julgado recente do STF. E fico à disposição dos senhores para eventuais esclarecimentos, dúvidas, no meu Facebook, então podem mandar, tá bom? Um abraço, um beijo a todos e fiquem com Deus, e vamos aguentar aí essa jornada, porque a reforma da Previdência, inclusive, mudou muita coisa, e vamos com fé. Um abraço a todos.